Oi, gente! Hoje vim dar dicas de livros narrados por crianças. Vai ser um vídeo rápido. Eu acho muito interessante, né, livros que são narrados em primeira pessoa, né, por crianças. A gente vê a perspectiva dessa criança perante o que ela está vivendo. Gente, o olhar da criança é um olhar o quê? Curioso, perspicaz, né? E tem um pouco assim de ingenuidade, né? Aquele olhar ainda que é atravessado pela realidade em que se vive, né? Mas é contada de uma forma única, né? Que é por uma criança. A gente vai crescendo e o nosso olhar, nossa criança, ela sempre estará conosco, nossa criança interior, só que a gente vai perdendo, né, esse brilho, a gente vai perdendo esse ar de curiosidade, a gente perde essa inocência, né? Acho que a vida vai tirando um pouco isso da gente, a realidade, que muitas vezes é muito dura. Não que essas crianças não vivam uma realidade dura, mas elas enxergam, né? Elas contam essa realidade de uma forma única. Então eu acho muito especial. Vim trazer aqui uma lista pra vocês, né, de algumas dicas. Bom, já estou aqui com o meu caderninho. A primeira é A Cor da Ternura, da Geni, né, da autora Geni. Foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela e ela vai falar um pouco da infância dela, né? Ela como criança narrando a sua história. Então ela vai contar um pouco, né, dessa relação com a avó dela, né? Que a avó dela conta, né, a perspectiva, né, das pessoas negras, né, perante quem foi a Princesa Isabel, né? Porque a gente sabe que existe a história, né, que tá nos livros, né, que é a história branca, né, uma história que de tanto ser repassada, né, é aquilo, uma mentira, de tanto que ela é repetida, ela se torna uma verdade, né? E a gente sabe que a verdade, ela tem muitas facetas, elas têm muitos olhares. E a gente sabe que o povo negro, ele foi silenciado e infelizmente ele é ainda muito silenciado. E que de pouco em pouco, né, a população negra, ela vem, né, tendo vez e voz, contando, narrando a sua própria história, através da oralidade, através dos seus ancestrais, através da sua religiosidade, enfim, através da sua cultura, que se mantém viva oralmente, repassada de gerações. E ela vai falar um pouco, né, dessa trajetória dela na escola, com a avó dela, e de como ela não aceita, né, toda aquela história, né, formatada, botada para os alunos engolirem, né? De que foi assim que foi descoberto o Brasil. A gente sabe que foi um genocídio, a gente sabe que foi uma escravização compulsória, a gente sabe que foi uma invasão, a gente sabe que foi uma exploração. Então não é nada lindo, não é nada florido como se é colocado, que se foi colocado, né? E ela faz toda uma revolução assim na sala dela, na escola dela, ela coloca o ponto de vista dela. E aí é interessante também, se eu não me engano, tem uma professora, enfim, que dá, né, destaque para ela, que coloca, que dá ouvidos assim para ela, né? Que olha para ela, que conversa com ela, né? E ela se torna protagonista, né, da história dela. Ela não se deixa levar pelo que, né, mesmo criança, pelo que vomitam para ela como verdade. Então, enfim, é muito legal acompanhar ela narrando. A próxima dica é O Diário de Chaves. Esse livro é narrado pelo Chaves, um menino de rua. E esse livro, gente, dá um aperto no coração, né? Porque é um menino de rua que ele é órfão, né? Pra quem já assistiu o desenho, né? Tem um desenho animado e tem um live action, né? Que é a série do Chaves. E aí
é muito doloridozinho, né? Porque você vê que o Chaves, ele sofre preconceito, ele sofre violência, ele passa fome. E como ele narra isso, né? Como ele é engraxate nas ruas, como ele enxerga isso, né? O jeito como ele narra, o caminho dele, de como ele saiu do orfanato, como ele foi parar nas ruas, e como o sonho dele é comer um sanduíche de presunto. Então, assim, gente, sério, é muito doído, assim, sabe? E de como ele vê beleza nas pequenas coisas. Outra dica é o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Foi o primeiro contato também que eu tive com essa autora. É narrado por uma criança de 11 anos e ela é muito curiosa. Os pais dela têm uma loja de vender coisas seminovas, usadas. E aí, ela é uma pessoa que ela indaga muito, né? Ela não aceita. Tem até uma coisa que fala no livro que é tipo assim, os adultos eles criam regras que eles mesmos não seguem. Então pra que serve, né? Então ela indaga tudo, ela não aceita, né, tudo que entregam assim pra ela. Eu me identifiquei assim com essa garotinha. E nós meninas, né, que não aceitamos, né, tudo que colocam pra gente, quando a gente questiona, quando a gente é curiosa, quando a gente... Dizem que nós somos rebeldes. Eu acho que isso, como isso fosse algo ruim, como a gente tivesse que aceitar calada, né, porque, né, você é uma criança. Tá, eu sou uma criança, mas eu tenho direitos, né, eu também devo ser escutada, eu também tenho opinião. Você não pode impor, né? Você não pode obrigar, mandar. Então é muito interessante, né? Ela é como se fosse um diário assim dela. A gente vai acompanhando a vida dela com os pais dela, tudo que ela passa, tudo que ela se pergunta, que ela não concorda, não aceita, não faz sentido na cabeça dela. E é muito interessante acompanhar essa dinâmica, assim, um pouco da solidão também dela, né? Porque ela sofre bullying na escola, ela tem um momento, assim, de reclusão, de tristeza mesmo, de estar passando por essas situações. Enfim, é muito interessante, muito interessante. Bom, o próximo é um clássico, gente, o Diário de Anne Frank. Eu acho que eu li quando era adolescente e é um relato doloroso. Doloroso porque a gente vai acompanhar a Anne, que escreve no seu diário, né? Ela é uma menina judia, que tá escondida num porão de uma casa. E a gente vai acompanhando os dias dela, né? A pouca perspectiva que ela tem. Sabe, a gente acompanha como a vida dela era antes e como a vida dela se tornou, né? Depois da invasão dos alemães na cidade. E como ela foi parar naquela situação, se eu não me engano, uma família abriga ela de forma escondida. E é doloroso. É doloroso, mas é interessante enxergar, é muito interessante enxergar uma determinada realidade perante aos olhos de uma criança. É uma coisa que me encanta muito, né? É uma coisa que me pega muito. Livros narrados por crianças é uma coisa assim que me pega de cheio, assim, de como as crianças elas são extraordinárias, elas são corajosas e elas são magníficas, assim, né? Por tudo que elas passam. Enfim, a próxima dica é Cartas para Minha Mãe. Se eu não me engano, essa autora, ela é assistente social. Para quem não sabe, eu sou formada em serviço social. E quando eu vejo, né, um livro tão encantador escrito por um assistente social, assim, dá uma alegria, né? E se eu não me engano, ela é da Nigéria. Se eu não me engano, ela é da Nigéria, mas eu posso estar enganada. A gente vai acompanhar o relato de uma menina que ela perde a mãe e ela vai parar na casa, acho que é da tia, é da avó. E ela sofre muito preconceito, ela sofre muito racismo, assim, ela é tratada diferente, né, das primas, das outras netas, né, mas ela encontra acolhimento numa amizade de um jovem, né, de um menino da idade dela e também
de uma idosa, né, que tem um terreiro e que ela vai lá visitar e conversar e tal. Então, no meio, né, de tanta dor assim, né, ela começa, na verdade, ela começa, como o livro já diz, ela escreve, ela narra, né, ela escreve cartas para a sua mãe que morreu. Ela conta, né, depois que a mãe dela morreu, o que que aconteceu com ela, como tá a vida dela, né, a gente vê todo o sofrimento dela, assim, de ela não se sentir aceita na família dela. E assim, todo o racismo, todo, né, bullying, preconceito que ela sofre e também como ela consegue um respiro em meio a isso. Então é muito lindo, dá um apertinho no coração, gente, também. Mas assim, é um livro curtinho, é um livro maravilhoso. Outra dica é uma HQ, se chama O Monstro Debaixo da Minha Cama. E aí, antes de eu começar a falar, eu queria dizer que pode gerar gatilhos, né? É uma HQ curta, mas é uma HQ muito forte. Vai falar sobre violência, sobre abuso, né? Tanto de criança, né? Como da mãe dessa criança. Então, assim, pode gerar gatilhos, tá? Então, tomem cuidado quando você for começar a ler. A gente acompanha a visão dessa menina perante o que tá acontecendo com ela, né? Ela é abusada sexualmente pelo pai ou é o padrasto, uma coisa assim. E a mãe dela também sofre violência doméstica. E aí ela foge de casa porque ela pede ajuda da mãe dela, mas a mãe dela diz que não pode, né? Tipo, não pode fazer nada por elas. E ela não aguenta mais viver aquele inferno, né? A mãe dela sabe que ela está sendo abusada e a mãe dela não faz nada. E né, esse é o olhar, a gente vê a perspectiva dela, né, contando. E aí a única amizade que ela tem são os brinquedos dela, então ela começa a conversar com os brinquedos dela, meio assim Toy Story, sabe? Ela foge de casa e aí enfim, a mãe dela vai atrás dela e aí a partir disso a mãe dela tem coragem de sair de casa. Enfim, ela começa a tramar, né, ela quer se livrar daquele monstro, né, por isso que se chama o monstro debaixo da minha cama. O monstro é a pessoa que tá abusando dela, né, e enfim, toda noite ele vai fazer isso, e ela começa a tramar coisas pra se livrar dele, pra que ele não exista mais na sua vida, né. Já que ela já viu que a mãe dela não vai ajudar ela em nada, não vai fazer nada pra ajudar ela, pra tirar ela dessa situação. Então ela vai agir por si própria. Até que ela, enfim, chegar ao ápice assim, dela fugir de casa, né? E, enfim, a mãe dela é alertada pelas escolas, ela tá arranjando briga na escola, ela tá tendo baixo rendimento, a mãe dela sabe de tudo que tá acontecendo, só que a gente sabe também que a mãe dela tá com medo, a mãe dela não tem, né, um emprego, a mãe dela tá com vergonha, tá com medo, não sabe o que fazer. A mãe dela também sofre violência física, psicológica, moral, todo tipo, todas as violências. E tem um a mais porque tem a criança, né, a filha dela. E é uma situação bem complicada. A gente sabe que a justiça, ela é falha. Se eu não me engano, essa HQ, ela é escrita e desenhada por um brasileiro, né? Essa é uma realidade comum nos lares, né? A gente sofre violência dentro de casa, a gente sofre violência na rua, no trabalho, fora de casa, em qualquer lugar. A gente sabe que a justiça, ela é fragmentada, ela é falha, tem várias leis, mas na prática, né, elas não funcionam 100%, né? A gente chega numa delegacia, a gente sofre uma violência estrutural, né? O caso é arquivado, né? Os profissionais não fazem o seu trabalho. A gente sabe que assim, eu não gosto assim nem de falar muito sobre esse assunto, assim, eu não gosto de assistir palestras, eu não gosto de nem falar assim sobre esses assuntos, porque eu fico revoltada, né? Assim, de extrema revolta. Porque a gente vê que a gente vive o maior tipo de violência que se tem para nós mulheres é dentro de estruturas, né? É a violência institucional. A gente sofre, né, mais violência
A maior de todas é a institucional, né? Então, os órgãos, a justiça, os profissionais não fazem o seu trabalho, né? As mulheres, elas acabam voltando para sua casa sem nenhum tipo de ajuda, acabam sendo mortas, torturadas, e eu tô cansada, né? É cansativo você ficar indo em palestras e indo em coisas relacionadas a esse assunto e aí ficar repetindo: denuncie, denuncie, você tem que denunciar. Porque é importante, sabe, aquelas coisas massivas que são batidas, assim, toda palestra sobre feminicídio, sobre violência de gênero, sobre... É importante falar? Né? É igual, tipo, outra coisa também que eu achava era a educação sexual, que a pessoa ficava repetindo: você tem que usar camisinha, né? Tipo, você tem... Gente, o adolescente, sabe, na hora H ele não vai, né? Então eu sou mais assim, em trazer relatos verdadeiros pra chocar aquele adolescente, pra mostrar pra ele como é a realidade. Você pode pegar um DST, você tem essas opções aqui, né? Se você, né, transar sem camisinha. E tem aquela questão de que a mulher, ela não sabe o que fazer, tá naquela situação e ela não quer entregar ao companheiro, ela não quer denunciar, ela não sabe o que fazer da própria vida, ela não tem um apoio familiar, ela não tem apoio do Estado, ela não tem apoio de nada. Aquele agressor, ele pode ser muito bem detido, ter Então, assim, eu conheço inúmeras pessoas, amigas, colegas que têm ex, que fica perseguindo, que fica atrás, que não aceita um não, que não aceita um basta, que não aceita, que fica perseguindo, que fica indo atrás. E mesmo que a gente fale pra pessoa, que a gente diga, né, que tá aparecendo sinais, que aquela pessoa, ela tá sendo invasiva, que é um tipo de violência psicológica, muitas mulheres, elas não querem enxergar, elas não querem ver, elas preferem ignorar, né, e seguir a vida. Então é um tema, né, por isso que eu até deixei por último essa indicação, é um tema muito complicado, né, todo tipo de violência, negligência, abandono, enfim, todo esse combo aí da desgraceira é uma coisa complicada, né, porque nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo vai contigo lá dar uma força, poucas pessoas acolhem, as pessoas estão mais pra julgar, né, e pra bater assim a porta na cara. E assim, cara, em cada esquina você encontra um ser humano abusivo, nocivo, tóxico, entendeu? Violento. É assim, incrível, entendeu? Incrível assim, a multiplicação desse tipo de pessoa, seja do gênero, sexualidade que for, que estão inseridas na vida, né, de muitas mulheres. E aí, se você é negra, se você é trans, se você é bi, se você é pansexual, enfim, quanto mais, né, quanto mais você faz um recorte, pior sua situação vivendo nesse planeta fica, né? Então, é um assunto que me dói muito, é um assunto que me revolta muito, né? A gente vê que os maiores criminosos, né, estão aí andando de terno e gravata, estão aí nos seus cargos de poder fazendo absolutamente nada e sendo altamente violentos, agressores, estúpidos e assediando e fazendo o que bem entendem, né, pelo seu cargo de poder ou pelo seu status social, né, porque o personagem principal, ele tem um status, né, assim, do seu emprego, ele é um empresário conhecido, então ninguém vai comprar a versão da mãe da criança, né, esse é um fato, assim. E a gente vive uma realidade que mesmo que você mostre provas físicas, todo tipo de provas que você possa imaginar, vídeo, áudio, foto, o esperma ali pregado na sua pele, mesmo que você faça um exame de estupro e tudo, a sua versão, ela é colocada em prova, né? É colocada como você
está mentindo ou, tipo, é irrelevante e arquiva ou não dá em nada, a pessoa paga uma fiança e ela tá livre pra violentar, pra estuprar, pra assediar quem ela bem entender, né? Então, é muito foda, né? Eu fiz até um artigo sobre violência em estúdios de tatuagem, porque eu vi vários relatos, né, de amigas minhas que tinham sido assediadas em estúdios de tatuagem. E aí eu fiquei horrorizada, porque a gente nunca pensa que vai ser assediada em certos locais. Assim, eu acho que quando você vai fazer uma tatuagem, eu tenho algumas tatuagens. Inclusive, enfim, gente, não vou nem me aprofundar, mas você pensa no tamanho da tatuagem, é uma coisa que eu até botei no artigo, né? Você pensa no tamanho da tatuagem, você pensa em qual tatuagem, você pensa nas cores, no formato, tudo. Mas você não pensa que você vai sofrer assédio e abuso num local desse, né? Em vários locais, assim, a gente não passa assim pela nossa cabeça. E quando não é, a gente fica muito paranoica e grilada. Quando a gente vai sair de casa, a gente pensa na roupa que a gente tá usando, no que a gente tá usando. É muita maquiagem, é pouca maquiagem, o brinco é muito escandaloso, vai chamar atenção. E às vezes isso não tem nada a ver. O cara é um psicopata, né? A pessoa é uma pessoa doente, uma pessoa nociva, né? Uma pessoa, enfim, e não é culpa sua. Não é culpa sua em nenhum aspecto. E o sentimento que a gente tem é que a gente tá só. A gente tá só, e por isso que eu acho importante a gente fazer amizade com pessoas, principalmente mulheres, e conversar entre si sobre isso e fazer alguma coisa, apoiar umas às outras e dar um suporte uma para as outras. A gente conquistar a nossa independência emocional, financeira, entendeu? Enfim, acho que falei demais. Como eu falei, esse é um tema, assim, pra mim, enfim, que me incomoda muito, né? Que me dá um pouquinho de ranço, assim, me dá Mas enfim, gente, essas são dicas aí de leituras pra vocês. São leituras maravilhosas, tá? E é isso, até o próximo vídeo.